E eu gosto muito da palavra revelada, porque é quando Deus tem pressa. Aleluia, Deus está totalmente envolvido nela. E hoje nós queremos meditar nesta palavra. Antes eu quero que os irmãos participem comigo. Vamos ver quem lembra da aula de ciência. Se eu tiver calor, combustível e oxigênio, o que eu posso obter? Fogo. Muito bem, irmão Carlos, fogo. Na aula de ciência nós aprendemos. Preciso de combustível, oxigênio, calor. Eu compartilhei um vídeo no YouTube, onde eu estou em casa, eu fiz um arco e fiz uma base de madeira e uma vara, e eu com as minhas crianças, e eu quase consegui fazer fogo. Irmãos, não incendiou, porque foi a minha primeira experiência, mas foi fantástico, irmãos. Eu beirei ali de pegar fogo naquilo tudo. Então vejam que se eu tiver as condições apropriadas, eu tenho um resultado conforme a minha expectativa. Se eu tiver carvão ou grafite, altas pressões e altas temperaturas, o que eu posso ter como resultado? Diamantes. Perceber? Então, se nós fôssemos considerar, encontraríamos várias situações em que eu dependo de circunstâncias para ter um resultado. E como eu sou um homem natural, eu quero trazer essa experiência para a minha relação com Deus. E eu fico achando que Deus depende de circunstâncias para operar um milagre na minha vida, o que não é verdade de modo algum. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 4. Eu acredito que alguns irmãos estarão orando comigo ao longo da palavra, amém, queridos? Para que o Senhor fale, irmãos. Aleluia. Nós já ganhamos a noite aqui cantando com o Ministério de Louvor, que lindo, estão de parabéns os músicos, os cantores. E agora nós queremos que o Senhor fale também pela palavra. Romanos, capítulo 4. Diz assim, versículo 17: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Ele creu em Deus que vivifica os mortos. Primeira verdade: se há um projeto, um relacionamento, uma conquista, um sonho que acalentava a tua alma e que já morreu, Deus que ressuscita os mortos está neste lugar. Aleluia! A verdade é que quando chegamos aqui, Ele já nos aguardava. Segundo lugar, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Quem já leu Isaías 53 já deve ter estressado com o tempo verbal utilizado pelo profeta Isaías, porque ele diz assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. Entretanto, há aqui nesta noite pessoas doentes, pessoas enfermas, e algumas serão saradas.
Mas há 2.600 anos a palavra dizia que você já estava sarado. Aleluia! Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Ele creu contra a esperança. Ele creu conforme aquilo que lhe fora dito. Deus havia estabelecido um projeto em Adão e Eva. O segundo projeto em Noé. E agora Deus dá prosseguimento. E Ele quer estabelecer um povo especial para si. Um povo ao qual Ele se revela. E Ele escolhe um casal. E o homem já tem 75 anos. E a Escritura revela que ele era amortecido. Ele já não podia mais ter filho. E a esposa tinha 65 anos e a vida toda havia sido estéril. Deus fala assim: Abraão, saia da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Eu vou abençoar você, eu vou engrandecer você. Você seja uma bênção, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E ele creu. E ele creu. Aleluia. Então nesta noite, a declaração que eu vim fazer aqui no nome do Senhor é que Deus não precisa de um ambiente favorável para salvar, curar, prosperar a tua vida. Aleluia. Vamos ensaiar, aí você não vai esquecer, eu vou repetir ainda algumas vezes. Vamos dizer juntos: Deus não precisa de um ambiente favorável para salvar, curar, prosperar a tua vida. Agora diga para alguém isso. Diga para alguém. Eu vou pedir a paciência dos irmãos, não se aborreça comigo. Talvez eu cite algum nome que eventualmente você não goste, uma situação que você não goste. Servirá apenas para ilustrar uma verdade espiritual dentro de uma realidade natural. Quem sabe, me ouvindo aqui nesta noite, alguém diga: eu não posso ser salvo, curado ou próspero, ou esse projeto não está se realizando na minha vida porque eu sou negro. Presta atenção. Quanta gente no Brasil de mimimi, chorando. Eu sofro preconceito, eu sou preterido, alguém foi favorecido porque é branco, e eu não posso prosperar nem conquistar um lugar no mundo porque eu sou negro. Eu quero lembrar aos irmãos um homem chamado Mahatma Gandhi, um indiano. Talvez você diga: ele não é negro, mas loiro ele não é. Ele cindiu a história da Índia. Havia uma Índia antes de Mahatma Gandhi e uma Índia depois de Mahatma Gandhi. Ele desenvolveu o conceito da Satyagraha, me parece que é assim que se pronuncia. A conquista pela não violência. E o mundo inteiro conhece o nome de Mahatma Gandhi. A Índia é o que é, e novos horizontes se abriram por causa daquele homem negro. Ele influenciou um segundo homem negro,
chamado Nelson Mandela, advogado, foi presidente da África do Sul de 94 a 99, Prêmio Nobel da Paz em 1993. E eu duvido que aqui haveria alguma pessoa que, se ele estivesse ainda aqui e aparecesse, não se sentiria honrado de apertar a mão do negão e falar: o Senhor torna esse mundo um lugar melhor. Eu agradeço a Deus por pessoas como o Senhor existirem. Mahatma Gandhi, ele influenciou também o pastor batista Martin Luther King. Muitos de vocês já ouviram, já leram o seu discurso I Have a Dream. Todos se curvam diante da honradez, da dignidade e da força desse homem e do seu discurso. E a única superpotência que há hoje no mundo é os Estados Unidos. Alguém diz que a China será em 30 anos. Eu tenho minhas dúvidas. E o presidente Barack Obama, um negão. Observe que algumas pessoas romperam as suas correntes. Deus hoje quer mudar a sua mente, encher o seu coração de certeza de que tudo é possível ao que crê. Aleluia, aleluia. Talvez você diga: eu sou mulher. O nosso universo é feminino e nós não conseguimos galgar lugar no universo masculino. A presidente do Brasil é uma mulher. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, uma mulher. Presidente do Chile, Michelle Bachelet, mulher. Presidente da Alemanha, Angela Merkel, mulher. Presidente das Filipinas, presta atenção, Glória Arroyo, uma mulher cristã. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu não posso conquistar o meu espaço porque eu tenho uma deficiência, uma limitação física. Eu sofri um acidente, tenho uma sequela. É um braço que não move, uma perna, um olho que não enxerga. Eu gostava tanto daquela canção, I Just Called to Say I Love You. Negão, cego, cantando. Quem que já ouviu falar de Nick Vujicic? Muitas pessoas. Nick Vujicic é um australiano. Ele não tem os braços, já nasceu sem braço, já nasceu sem as pernas. Tudo que ele tem é algo que parece um dedão aqui que sai aqui do lado. E com aquele dedão, ele opera o aparelho de DVD, enfim, todas as coisas. Ele anda, ele surfa, ele anda de skate, ele mergulha e ele dá palestras no mundo todo. E o maior gênio da atualidade se chama Stephen Hawking. E ele está todo entrevado numa cadeira. E o mundo científico quer ouvir o que ele tem para dizer. E nesta noite, eu vou repetir: Deus não depende de circunstância para salvar, curar, prosperar a tua vida. Aleluia! Eu quero falar. Eu quero falar de um homem de Deus. E ele sofria de preconceito. E aí vem uma verdade dura de aguentar. O preconceito está na cabeça daquele que o tem. O preconceito está no coração daquele que o abriga. Esse homem é Pedro.
Pedro é judeu. O seu Senhor é Cristo, que é judeu. Todos os seus colegas de ministério são judeus. A palavra foi revelada aos judeus. O Senhor Jesus havia dito: vocês, quando forem, não irão pelos caminhos das gentes, mas ide antes à casa perdida de Israel. Ele tinha um direcionamento para dentro de um povo e de uma cultura. Mas Deus queria realizar um propósito. Deus queria salvar um homem chamado Cornélio, que era gentil. E isso está em Atos, no capítulo 10. Você pode abrir a sua Bíblia. Deus queria salvar uma família. Deus queria usar para isso Pedro. Mas o Senhor sabia que Pedro estava cercado dessas limitações, como que viseiras. A sua visão de mundo era só judaica. A sua cosmovisão, como se diz, era toda da sua cultura. E agora Deus quer salvar alguém fora do seu ambiente. E quando Pedro está orando, diga assim: está orando. Presta atenção. Aleluia. Eu tenho certeza que hoje vieram aqui pessoas aflitas, angustiadas com uma necessidade que só um milagre pode solucionar. E você tem olhado as suas possibilidades e quem sabe até confessado no seu coração: eu não vou conseguir. Talvez orando você até tentou aconselhar Deus e falasse: Deus, se o Senhor fizesse assim. Você está querendo levar Deus para uma circunstância: se o Senhor fizer assim. Eu quero dar uma boa notícia. Ainda que você esteja orando errado, continue orando. Aleluia! Aleluia! Portas se abrem na vida de pessoas que oram. Aleluia! Persista em orar. Pedro está cercado pelos seus problemas mentais, pelo seu preconceito, mas ele está orando. Quando ele está orando, a Bíblia diz que desce um lençol, um vaso, e aparece diante dele toda sorte de animais. E uma voz diz: Pedro, mata e come. E ele responde no versículo 14: mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum ou imunda. Pedro tem uma ideia melhor do que Deus. Não parece você às vezes? Deus está dizendo: Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu tenho uma ideia melhor. Nunca comi coisa comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. Irmãos, a visão repete-se 3 vezes, e as 3 vezes ele tem certeza que a ideia dele é melhor do que a de Deus, porque as 3 vezes ele insiste: nunca comi coisa comum ou imunda. E a voz repete: não chame comum ou imundo aquilo que Deus santificou. Ele prossegue na oração e diz assim, versículo 19: pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis aqui 3 varões que te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Note que ele já teve uma tríplice visão. Agora o Senhor fala: vem alguém te buscar, vai. E o Senhor conhece Pedro e fala: ó Pedro, você vai, não vai duvidando. Concorda comigo, irmãos, que nós estamos aqui numa atmosfera espiritual?
Irmãos, quando nós começamos a cantar aqui, que especial, irmãos. Deus está lindo neste lugar. Você ficaria surpreso se alguém ainda está duvidando que vai ocorrer um milagre? Eu não. Por quê? Aqui foi uma visão tríplice. E agora o Senhor fala: ó Pedro, você vai com ele? Não vai duvidando. Aí Pedro desce. O Senhor não tinha falado: 3 varões te buscam. Ó, já disse até quantos que são. E falou: você não duvida. Quando Pedro abre a porta: pois não, o que vocês querem? Correto não seria? Oi, gente, eu já sei do que é. O Senhor já falou comigo lá no terraço. Eu estou aqui escondido, nem vou olhar aí. Eu sei que vocês são 3 aí. E já a minha mochila está pronta. Não, o que vocês querem? Ele vai até a casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, diz assim no versículo 28: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ele precisava falar isso para aquele povo? Irmão, vamos atualizar. Eu chego à sua casa, falo assim: ó irmão, eu mesmo não queria vir, porque eu sei que vocês são imundos, comuns. Não é isso que está acontecendo aqui, irmãos? Claro que é, irmãos. Eu não devia ter vindo aqui, vocês são imundos, são comuns. Mas o Senhor mandou eu vir, até falou para eu não chamar vocês de imundo e de comum. Ele continua insistindo, irmãos. Versículo 31. Eis que diante de mim, Cornélio está dizendo, se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Abrindo Pedro a boca, diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Os irmãos perceberam? Ele ainda está lá no terraço. O corpo está ali, só o cadáver, irmãos. O espírito ainda está lá, cheio de preconceito. Ó, eu tenho que reconhecer, hein? Apesar de vocês serem imundos e comuns, parece que Deus não liga para essas coisas. Era uma circunstância para acabar num fracasso total. Tinha tudo para ser um fracasso total. Ele não para de insistir nesse assunto. Na casa de quem que ele está? Na casa de um centurião do Império Romano. Era acostumado com batalha. Ele podia ter dado uma sova no apóstolo, jogado ele para fora da casa. Mas Cornélio, ele não tem problema nenhum. Falar, pode pensar o que você quiser de mim. Eu sei que eu não sou comum, eu sei que eu não sou imundo. Fala o que você quiser, mas prega a palavra de Deus. Está entendendo? Deus não precisa de circunstância para salvar, curar, prosperar a tua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amanhã não sei o que vou fazer na minha empresa, porque está assim, assim, assim. Deus não depende de circunstância. Sabe o que aconteceu? Apesar de Pedro ser Pedro, ele pregou a palavra de Deus. Aleluia! E ao final diz no versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras,
caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Aleluia! Fala aí os pregadores aí que estão me ouvindo e as pregadoras. Quantas vezes que nós polimos bem a pregação, né? Deixamos bonito e ajeitamos e no fim não dá nada. E a gente vai para casa estressado. Hoje preguei mal, não atingi nenhum coração, que fracasso. Eu acho que nunca mais prego. Você tinha feito tudo bonitinho. Pedro faz tudo atravessado. E quando ele termina o sermão e dizendo, nem tinha acabado, de certo o Senhor olhou e falou: eu já vou já. E caiu o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os imundos e comuns. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Prefira crer naquilo que Deus diz de ti. Prefira crer. Se alguém falar que você prega mal, fala: não sei se eu prego mal. Pedro também era um atrapalhado. Se Pedro podia pregar, eu também posso. Você canta mal, fala: não sei, Paulo não sei se ele cantava bem, mas ele cantou, chacoalhou a prisão inteira. Vou cantar também. Aleluia! 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 Acredite que você pode fazer. Acredite que você pode ser. Acredite que você pode ter. Aleluia! Me fez lembrar o dia que eu havia pregado um programa na rádio e veio um empresário e sentou-se ao meu escritório. E ele disse: Enéas, por que os pregadores da rádio, os evangélicos, são tão ruins de português e gritam? Parece que não há muita lógica no que eles falam. Ele tentou me agredir. Eu disse: é porque empresários tão finos e acadêmicos como o senhor dizem não para Jesus. Aí Jesus usa pessoas como eu. Deus quer usar você. Ele haverá de usar você no ministério. Apesar de você ser quem você é, apesar de você pensar como você pensa, apesar de você orar como você ora. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus conta com você. Vamos dizer mais uma vez: Deus não precisa de um ambiente favorável para curar, salvar, prosperar a tua vida. Aleluia! Talvez alguém diga: não posso fazer meu sonho acontecer. Não posso achar meu lugar no mundo, porque eu sou uma pessoa pobre. Havia um filósofo cínico, nascido em 405 a.C., o nome dele era Diógenes. E ele defendia a pobreza e a total independência de quaisquer recursos. Conta-se que ele andava à luz do dia com uma lamparina, e alguém perguntou: por que você está andando com essa lamparina? Ele disse: estou procurando uma pessoa honesta. Ele morava dentro de um barril, e o imperador ouviu a fama de Diógenes, da sua sabedoria, do seu discurso. E veio se encontrar com Diógenes. E ficou encantado de ouvi-lo. E então disse: há alguma coisa que eu possa fazer por você? Ele falou assim: não queira me prometer o que você não pode me dar. Você pode ser quem você quiser. Você pode ter.
você pode realizar. Aleluia. A palavra de Deus, ela fala de um homem que tinha o respeito e os ouvidos dos sábios à sua volta, até o dia que ficou pobre, até o dia que ficou terrivelmente pobre. E as Escrituras dizem a respeito dele que nem os jovens queriam tornar a ouvi-lo. E eu vou perguntar para os irmãos, quem que é mais sábio? O que sempre foi rico ou aquele que foi rico e já foi pobre também? Quem que é mais sábio? É o que foi os dois. Ele sabe ser rico e sabe ser pobre. O que foi só rico, ele não sabe o que é. Ele só sabe um lado da moeda. A palavra de Deus diz que Jó se tornou pobre, paupérrimo, não sobrou nada na sua vida. Ele perdeu o respeito dos jovens. Ele perdeu também o respeito da sua esposa. Ela disse assim: ô Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele perdeu a saúde. A Bíblia diz que da raiz do cabelo até a planta dos pés, ele era uma chaga só. Eu quero perguntar para você que está pobre e que me ouve nessa noite, e que eu não sei quem você é. Você diria que é tão pobre quanto Jó? Que perdeu o respeito das pessoas, perdeu o respeito do seu cônjuge, perdeu sua saúde, seus filhos, tudo que você tinha? Você diria que é tão pobre assim? Parece possível que uma pessoa nesse estado volte a galgar uma posição social de destaque outra vez? É muito triste perder coisas. Não aflija teu coração. Deus está aqui. Deus ama você. Deus ama. Deus sabe que nós vivemos por essas coisas. Nós vivemos através disso. Nós andamos de carro, precisamos de um colchão, de uma casa, de um balcão decente na cozinha. Deus sabe dessas coisas. Uma vez que eu estive tão mal financeiramente, estava dormindo num colchão ruim. Pensa num colchão ruim, você nunca teve um desses. Tem um buraco assim, que você rola para dentro de um buraco. Ele estava separando eu e a minha esposa. Eu caía para o meu lado, ela caía para o dela. E um dia eu cheguei em casa, eram umas 8 e pouco da noite, eu tinha evangelizado lá um lugar, estava cansado, e eu deitei lá, e aí já rolei para aquele buraco. Eu falei: Deus, eu não posso ter nem um colchão decente? Minutos depois o telefone tocou: pastor, o senhor já comprou seu colchão? Ainda não. Eu fiz uma reforma numa casa e tinha um colchão velho lá. E eu pedi para a proprietária se eu podia levar. Ela falou: pode, porque eu vou jogar fora. E eu trouxe. Quando eu tirei a capa velha, o colchão está novo, está na garantia ainda. O senhor aceita? Deus ama você. Deus ama você. Aleluia! Deus ama você. Aleluia! Aleluia! Um amigo que ajudava a patrocinar a obra lá em Londrina me ligou maravilhado. Nós somos amigos de muitos anos. Ele falou assim: irmão, eu quero te contar um testemunho. Eu precisava de 80 mil para folha de pagamento. Isso já deve ter uns 7 anos. Ainda hoje 80 mil é bastante. Ele falou: não tinha. Fui no banco, ele falou assim:
Você sabe, quando a gente não tem dinheiro, e o banco também não quer emprestar. Ele falou, tudo que eu conseguia no banco, eram 12 mil não me resolvia. E eu fui orar. Lembra que eu falei da oração? Eu fui orar. Falei, Deus, o Senhor pode resolver o nosso problema. E orando, uma pessoa ligou e falou, César, se eu comprar tanto de produto, quanto que custa? E ele fez o cálculo. Se eu pagar à vista, dou tanto por cento. E se eu pagar antecipado, e for retirando, porque eu não preciso das peças, daí dá tanto. Então tá, amanhã eu vou depositar 80 mil na tua conta. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! A palavra de Deus diz no final de Jó, capítulo 42, verso 10. E Deus virou o cativeiro de Jó. Eu gosto demais dessa palavra, irmão. Quem já brincou de arapuca, a gente não fazia aquela arapuca com uns pauzinhos para pegar pardal? O bichinho ficava ali, aí se você virava a arapuca, ele ia embora. É isso que Deus está falando. Deus virou a arapuca de Jó. E ele veio ter o dobro de tudo que dantes possuía. Irmãos, o rebanho dele eram milhares de camelos, de ovelhas, de servos. Veio ter o dobro de tudo quanto dantes possuía. Jó foi fiel, apesar das circunstâncias. Se você for fiel, apesar das circunstâncias, então Deus não precisa das circunstâncias para salvar, curar, prosperar a sua vida. Aleluia. E eu quero fazer uma última reflexão antes de devolver ao pastor. Nós vivemos, a meu ver, a leitura que eu faço, talvez não, com certeza é bastante limitada. Nós vivemos o pior estado moral do Brasil. Pior estado moral do Brasil. Já estão redigindo leis que garantem ao aluno transgênero o direito de circular no banheiro masculino e feminino. Nas escolas, muitas escolas não podem mais fazer oração. Não tem mais aquela Bíblia lá. E nós, pais, ficamos assustados, preocupados. O prognóstico econômico para esse ano não é bom. Os indicadores falam de crescimento próximo de zero ou até negativo. Mas Deus não depende de circunstâncias para salvar, curar, prosperar a sua vida. Aleluia. E eu quero lembrar aos irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Aleluia! O Deus que te ama e te vê está neste lugar. Aleluia! Israel vivia um momento terrível, econômico e de baixeza moral. E lá no templo, você também desfruta um sentimento como eu quando chega a esse lugar? Às vezes nós estamos em pecado, às vezes não estamos legal, estamos com dívida, com enfermidade. Aí quando entramos aqui, você se sente acolhido por Jesus? Irmãos, o Senhor não precisa do templo, quem precisa somos nós, irmãos. Não é verdade? Ele fala conosco lá na nossa cama, no carro, na empresa, mas aqui é um lugar próprio, consagrado. Quando a gente entra aqui já...
né? O salmista ele dizia: ó Senhor, como são felizes os que habitam na tua casa. Ele olhava os levitas, os sacerdotes, e pensava: puxa vida, até o pardal fez ninho lá, Senhor, só eu que não posso. É o levita que mora lá, o sacerdote, até o pardal. Eu, Senhor, eu achei os teus altares. O que ele estava dizendo? Quando eu chego perto do teu altar, eu me sinto tão bem. Agora pense um templo cheio de violência, egoísmo, adultério. A palavra de Deus diz que os filhos do sacerdote, eles deitavam com as mulheres em torno daquele lugar. Se você fizer a leitura, você também terá a impressão de que era algo à luz do dia, que nas escadarias, que nos alpendres, tinha gente na pior situação moral. E Deus queria colocar uma lâmpada naquele lugar. Deus queria colocar um sacerdote lá. E a mãe daquele sacerdote não poderia tê-lo, porque ela também era estéril. Não tinha nada a favor daquele projeto. A mulher que Deus queria usar era estéril. O templo aonde essa criança seria levada estava tomado de violência, adultério, egoísmo. Quando Deus quer fazer, Ele não depende de circunstâncias. Deus não depende. Deus tocou Ana. Pronto. Ela engravidou. Aí nasce o Samuelzinho. Ele ainda é criança, irmãos. É só uma criança. Não parece aquele medo que você às vezes tem de levar a sua criança lá na escola, num lugar público? Ele era só uma criança. Quem pode, coloca seu filho lá na escola particular, que tem uma abordagem pedagógica cristã. Mas e quem não tem? Como eu. Eu quero dizer para você que tem o seu filho lá na escola particular, graças a Deus pela sua vida. Que o Senhor continue prosperando você. Aleluia. E eu quero dizer para você que não tem condições. Muitos de vocês, nesta noite, Deus abrirá a porta para provar que Ele é Deus e que Ele falou aqui nessa noite. E alguns de vocês, Deus não abrirá a porta financeira e o seu filho estudará naquele lugar. E ele será um homem de bem, uma pessoa honrada. Aleluia! Para você lembrar. Aleluia! Para você lembrar que Deus não depende de circunstância. Aleluia! Para salvar, curar, prosperar a sua vida. Aleluia! E aquele menino é levado para aquele lugar. E ele é levado para lá. E tinha tudo para dar errado. E uma madrugada, ainda não era madrugada, estava anoitecendo, a luz do templo ainda não tinha sido apagada. E o molequinho foi deitar. Ele deitou lá na caminha dele. De repente ele ouviu uma voz: Samuel. Ele correu lá no sacerdote. Oi, Eli, o senhor precisa de alguma coisa? Não, filho, não te chamei. Deitou na caminha. Lembra? Adultério, egoísmo, violência. Porque quem cuidava do sacrifício não era para dar gordura para os sacerdotes, nem para os filhos dos sacerdotes. Mas ele chegava, me dá aquele pedaço ali. E o moço falava: deixa eu queimar a gordura, depois eu dou o pedaço que o senhor escolher. Ele falava: ó, se você não me der agora, eu pego de você a força. No meio de tudo isso, o menininho voltou a deitar. Samuel correu lá. Oi, Eli,
O senhor precisa de água, quer alguma coisa? Não, filho, eu não te chamei. Deitou, puxou a cobertinha, dali a pouco, Samuel, voltou lá. O senhor me chamou? Não. É o seguinte, filho, se você ouvir a voz de novo, diga assim: fala, Senhor, teu servo ouve. Aleluia. Não deu outra. Deus não depende de circunstância. Ele voltou, deitou. Samuel, fala, Senhor, teu servo ouve. Irmãos, no meio de todo aquele ambiente, Samuel fez a transição entre o período dos juízes e o período da monarquia. Ele ungiu o primeiro e o segundo reis de Israel. E quando ele já era muito velho, ele reúne o povo e fala assim: gente, eu já estou velho, eu não posso mais julgar vocês. Eu quero me despedir do meu ofício, me aposentar. Antes, porém, lembra? Prostituição, violência, egoísmo. Antes, porém, me diga uma coisa. Eu tomei alguma coisa de alguém aqui? Eu fiz alguma coisa errada para alguma pessoa? Todo Israel disseram: não, Samuel. Eu só tenho 50 anos, vou fazer em dezembro, eu não posso falar isso para a minha igreja, irmãos. Eu falava: fiz alguma coisa errada, um monte de irmão fez, pastor. Agora um homem criado naquele ambiente, velho, disse que já estava encanecido. Fiz alguma coisa errada? Não, Samuel. Não, Samuel. Podemos testemunhar diante de ti que és um homem reto, um homem fiel. Aleluia. Graças a Deus. Pedro foi fiel, apesar de si mesmo. Jó foi fiel, apesar das duras provações. Samuel foi fiel, apesar das circunstâncias. Seja fiel. Prepare-se, que grandes vitórias estão caminhando na sua direção. Aleluia. Deus continua vivificando os mortos. Aleluia. Sinto tão doce a presença de Deus. Deus continua chamando as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Creia contra a esperança. Deus fará tudo o que Ele disse que fará a favor da tua vida. Incline sua cabeça, querido irmão. Aleluia. Nós te amamos, Espírito de Deus. É tão terna a tua presença neste lugar. É doce a tua presença. Nós te amamos, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Sabemos, Senhor, que gerastes esta palavra como uma resposta para o coração aflito, que olhando à sua volta, não vê onde poderia se abrir uma porta, mas o Senhor mesmo é a porta. Ó Deus, todos aqueles que entrarem através de Ti, entrarão, sairão, acharão pastagens. Abençoe esta igreja, Pai, cada um dos ministérios, cada uma das famílias aqui representadas. Abençoe com salvação, Senhor. Abençoe com cura, com prosperidade. Abençoe com todas as bênçãos que o Senhor quiser abençoar. Abençoe nosso pastor Elienay, toda a equipe pastoral. Abençoe, Senhor. Abençoe o teu povo. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você aqui, Deus tem sempre um milagre reservado. Ele faz o impossível ser real.